Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos começar a falar aqui sobre o capítulo 11, que é a mineração de grafos ou mineração de padrões frequentes em grafos. Antes de iniciarmos a discussão sobre a mineração de padrões frequentes em grafo, é interessante que nós definamos alguma terminologia, alguns conceitos fundamentais. Inicialmente, é importante ressaltar que há uma série de tarefas de mineração de grafos que já são definidas na literatura. Em particular, no nosso caso, estamos interessados na mineração de subgrafos frequentes que tanto podem ocorrer em um único grafo grande, por exemplo, uma rede social, ou em uma base de dados de múltiplos grafos, como, por exemplo, uma base de dados de proteínas. Um grafo, nesse caso, ele é um par G de vértices e arestas, onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas definida no espaço do produto cartesiano dos vértices. Um grafo rotulado, ele contém rótulos associados tanto aos seus vértices quanto às suas arestas. Nós definimos L de U como o rótulo do vértice U e L de UV como o rótulo da aresta UV, com o conjunto de rótulos de vértices definidos como σV e o conjunto de rótulos de arestas definido como σE. Dado uma aresta UV que pertence ao grafo, nós definimos uma tupla UV, rótulo de U, rótulo de V, rótulo de UV, como uma aresta estendida, no sentido dela conter uma informação que permite expressar claramente a composição de algum grafo que tenhamos interesse e também os padrões que queremos minerar, como vamos ver à frente. Um grafo G', definido por V' e E', é dito ser um subgrafo de G se tanto o conjunto de vértices quanto o conjunto de arestas forem subconjuntos, respectivamente, de V e E. Um subgrafo conectado é definido como um subgrafo G' de tal forma que o subconjunto de V' é um subconjunto de V, E' é um subconjunto de E, e para quaisquer nós vértices U e V pertencentes a V', há um caminho entre U e V no grafo G', ou seja, uma sequência de arestas que, percorridas, elas levam do vértice U ao vértice V. Aqui nós podemos ver dois exemplos de grafos. O primeiro grafo à esquerda, ele é um grafo conectado, mas não rotulado. O grafo à direita, ele possui rótulos nos vértices. Aqui também nós podemos ver um subgrafo, onde à esquerda nós temos dois subgrafos destacados sobre o grafo original. As suas arestas e os seus vértices estão aqui realçados, mas como eles não são conectados, nós dizemos que são dois subgrafos, enquanto à direita nós temos aqui um subgrafo conectado, contendo os mesmos vértices do grafo à esquerda, mas como a aresta V4 e V5, eles formam um único subgrafo conectado. A partir disso, nós podemos definir então a tarefa de mineração de subgrafos frequentes, ou seja, dado uma base de dados de grafos, N grafos G1 a Gn, e dado um grafo G, nós calculamos o suporte de G como sendo o número de grafos da base que tem G como um subgrafo. O suporte, ele é simplesmente esse número, e a partir de um limiar mínimo de suporte, MinSup, como nos outros casos de mineração de padrões frequentes, nós definimos que a nossa tarefa é encontrar todos os subgrafos conectados cujo suporte seja maior ou igual a MinSup. Uma nota em termos da complexidade dessa tarefa aqui é que se nós considerarmos subgrafos com M vértices, cada um desses subgrafos ele vai ter potencialmente ordem de m² arestas. Em termos de subgrafos, então, nós podemos dizer que a ordem de 2 elevado a m², que é o número de arestas, subgrafos possíveis. Por quê? Porque cada aresta pode ou não participar do subgrafo. Nesse caso, vários dos subgrafos não serão conectados e não serão sequer considerados,
mas em termos de um limite superior, essa informação do ordem de 2 elevado a m ao quadrado é o suficiente para que nós entendamos a complexidade e a amplitude da tarefa de mineração de subgrafos frequentes que pretendemos discutir ao longo desse capítulo. Quando nós falamos então de mineração de padrões em grafos, nós voltamos aos 2 desafios que tivemos em toda a mineração de padrões frequentes, ou seja, como gerar candidatos de forma sistemática e que eles sejam não redundantes, e nesse caso, como nós vamos ver, de mineração de grafos, nós utilizamos uma estratégia que é chamada expansão a partir de arestas, e o segundo desafio é a contagem do suporte, que nesse caso também ela se torna bastante desafiadora, porque contar suporte nesse caso significa realizarmos uma verificação de isomorfismo de subgrafo, que é um problema muito complexo e, como nós vamos ver, será necessária a utilização de outros mecanismos, outros artefatos para que ele possa ser executado. Bom, com isso nós terminamos aqui essa primeira visão da mineração de grafos e no próximo vídeo nós vamos falar sobre canonicalidade e a verificação de isomorfismo entre 2 grafos.